Gera muita apreensão, até no Congresso Nacional, essa insistência com o Luiz Fernando Correia, porque se ele está sendo investigado, o que dizem, no mínimo, seja afastado temporariamente, até a investigação ser finalizada. Mas ele segue em um posto importante, sendo investigado por questões do governo passado. Pedro Venceslau, queria falar um pouquinho do depoimento de Alexandre Ramagem, vai começar daqui a pouquinho. A defesa dele diz que ele vai prestar o depoimento e irá responder às perguntas. Isso acontece depois de um áudio que foi gravado por Ramagem de uma reunião com Jair Bolsonaro para discutir o esquema das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Bolsonaro diz que sabia da gravação uma hora, outros dizem que não. O que a gente sabe é que uma parte da gravação ia ser divulgada se Wilson Witzel fizesse provocações e a outra parte não. Mas o que o mundo do direito diz a respeito dessa gravação? Boa tarde, Uribe, Tainá, Clarissa. Boa tarde agora sim a todos. Bom, primeiro, há um consenso entre os advogados criminalistas de que não foi cometido nenhum crime naquela reunião. Seria cometido um crime se depois do encontro que foi gravado, o Bolsonaro ou algum interlocutor dele tivesse procurado a Receita Federal, o Simpro, e tivesse utilizado da prerrogativa do cargo para favorecer o filho do presidente. Naquela reunião, isso não ficou caracterizado. Ficou caracterizada, assim, a intenção de que esse crime fosse cometido. Então, a investigação precisa avançar mais para chegar a uma conclusão se o Bolsonaro terá que responder por esse crime de advocacia administrativa, porque ali não houve esse crime. Bom, então, dito isso, tem um outro ponto que agora sim divide os advogados com os quais eu conversei. Aquela reunião podia ou não podia ter sido gravada? Bom, poder ela pode, mas o fato dela ter sido gravada pode anular qualquer tipo de utilidade no plano jurídico, porque existe uma coisa chamada sigilo da relação entre o advogado e o cliente. Eu conversei com o advogado criminalista Celso Vilardi e ele disse o seguinte: essa é uma questão que deve aparecer em algum momento, porque a advogada estaria exercendo o seu direito de conversar sobre o caso com o seu cliente. Então, qualquer prova que fosse produzida a partir dessa conversa não teria nenhuma validade. Portanto, essa gravação seria basicamente nula. Essa é a leitura do Vilardi. Aí, outro advogado com o qual eu conversei, o Bruno Salles, que é também advogado criminalista e comentarista do Arena aqui da CNN, ele discorda do Celso Vilardi, porque ele diz que o próprio cliente, o Flávio Bolsonaro, não estava presente nessa reunião. Então, não se caracteriza uma reunião do cliente, portanto, não havia a obrigatoriedade do sigilo. Só que o Vilardi argumenta que vale também essa prerrogativa do sigilo para uma conversa que seja feita com o pai do cliente, porque estavam tratando diretamente do caso. Noves fora a divergência entre os advogados, o fato é que esse tema, mais cedo ou mais tarde, vai ser levado para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acionei aqui a assessoria da Ordem e ainda não consegui um parecer para saber se a entidade considera que houve ali uma violação do direito do sigilo da conversa entre o advogado e o cliente.